Olá pessoal, boa noite. Pessoal, passando aqui com mais um vídeo. Na Gazeta do Povo, eu tava vendo aqui uma entrevista na Gazeta do Povo que tá no perfil deles do Instagram, que tá falando aqui sobre os militares, né? Os militares se dividem, mas movimento de oposição a Lula sem Bolsonaro ganha força. A Gazeta do Povo está falando que eles estão falando que o apoio ao governo Lula, né, pelas Forças Armadas, pelos militares, é baixo, né, mas que o apoio ao Bolsonaro também está se dispersando, está cada vez mais se desvinculando, né. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que as Forças Armadas, elas devem estar sim sempre prontas a atender a população, né? E não se vincular à política. Mas não foi muito isso que a gente viu, né? Eu tenho a minha convicção e eu acho que as Forças Armadas poderiam ter pedido esse código-fonte, poderiam ter colocado as coisas no lugar, sem aplicar golpe, sem ficarem no poder, sem nada disso, simplesmente aplicando a lei, né? Muitos veem como golpe, eu não vejo. Eu vejo que isso aí seria sim uma solução e que hoje a gente não estaria nesse impasse. Eu vou ler aqui a entrevista que fala aqui, ó. Os militares estão divididos sobre como construir um movimento de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Isso aqui quem está falando é a Gazeta do Povo, tá, pessoal? Na ativa e na reserva, há quem apoie e ainda esteja disposto a fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro voltar ao poder. Outros defendem e já atuam para viabilizar uma candidatura que represente a direita conservadora e liberal independente de Bolsonaro. Há até militares que criticam e têm subido o tom em relação ao alto comando das Forças Armadas, seus respectivos comandantes, e se dizem desestimulados em relação ao cenário político. Outros pregam respeito ao resultado eleitoral. Apesar das críticas a Lula e aos escândalos associados a ele, existe por parte desse grupo militar que observa o cenário atual, o reconhecimento ao cargo ocupado pelo petista. Parte desses militares ainda não atua ativamente pela construção de uma oposição, mas acenam com a hipótese de se engajar em um debate político. Por essa razão, a parcela dos militares que ensaia um movimento opositor desatrelado a Bolsonaro se sente otimista. O grupo que atua para construir uma oposição sem o ex-presidente conta com o engajamento de alguns nomes que em 2022 apoiaram a pré-candidatura do senador eleito Sérgio Moro. No ano passado, estes militares eram minoria. Então, pessoal, o que a gente vê, né, sobre isso? O que a gente meio que entende sobre isso? A gente entende o seguinte, que estão divididos também, né? A gente sabe que em toda instituição tem aí uma parte que é de direita, tem de esquerda, tem aquele que não se envolve com política, tem aquele que é mais legalista, tem outros que entendem a necessidade do povo e fazem acontecer, né? E a gente meio que se decepcionou um pouco com as Forças Armadas, porque eu não queria um golpe militar, eu não queria militar no poder. O que eu queria é que as coisas no Brasil fossem para o seu devido lugar. O que eu quero que aconteça no Brasil é que as coisas possam caminhar normalmente, que uma pessoa possa se manifestar, que possam falar nas redes sociais o que quiserem e que, se for preciso punir alguém sobre falar fake news nas redes sociais, que seja excluído aquele pôster que a pessoa postou.
Muitas vezes, algumas pessoas acabam postando até sem querer, mas aquele que postou algo que era indevido, era fake news, era uma mentira e prejudicou o outro, que ele possa ser multado, mas não excluído totalmente, né? Porque senão vira um estado de exceção e é o que a gente está vivendo. Então, o que muitos esperavam das Forças Armadas até o final do ano era que eles pudessem colocar ordem no Brasil. Era isso que o cidadão de bem queria. Ordem, não era golpe, não era o Bolsonaro no poder. O que a gente queria era que colocassem ordem e era que pedissem sim um código-fonte, que verificasse se realmente não houve fraude, né? Se tivesse havido fraude, que fossem punidos os culpados e fizessem uma nova eleição. Na Alemanha se fez uma nova eleição. Em vários outros países, porque não pode ter dúvida no pleito eleitoral, né? Por que só o Brasil é diferente? Por que não pode ter aí se alguém teve uma parte da população, a parte significativa da população ficou com dúvida, por que não pode ter novas eleições, né? Não faz sentido. Então, o que a gente queria das Forças Armadas era isso. Era que elas pudessem entrar e colocar as coisas no lugar e tirasse a dúvida da população. E que não viesse a acontecer o que aconteceu aí no dia 8. Hoje em dia, as pessoas nos jornais, muitos políticos falam, olha, são os terroristas, são os extremistas, são os bolsonaristas, o pessoal de direita endoidou e fez um monte de coisa errada. Só que espera aí. Por que ninguém é honesto o suficiente para chegar na frente de uma câmera de televisão assim, dessas bem famosas, que gostam aí de lacrar, né, com dinheiro público, que gostam de lacrar aí com mentiras, né? E por que não tem um jornalista, né, honesto para chegar e falar, olha, esse povo que tá ali fez errado, alguns deles. Mas por que ninguém deu uma resposta para esse povo que ficou 60 e poucos dias na frente do quartel? Por que não teve ninguém para chegar e falar, olha, vão fazer, não vão fazer, vai resolver, não vai resolver? Por que não tem ninguém com coragem para enfrentar aí todas essas arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes? O povo ficou na rua, e eu não estou defendendo o golpe, nem estou defendendo quem foi fazer quebra-quebra, eu estou defendendo aquela pessoa que ficou ali para se manifestar, tá? O povo ficou na rua por 60 e poucos dias, certo? Ficaram muito mais tempo do que em 64. Fizeram um movimento gigante, e não só no Brasil, no mundo. Vários outros países criaram coragem e se levantaram em manifestação porque se espelharam no Brasil, tá? E ninguém respondeu, não teve resposta, retorno de lado nenhum, certo? Então, por que eles não, também o pessoal não vê que isso aí foi uma resposta? Já que ninguém me ouve, então tá bom, então vamos partir por esse extremismo. É certo? Não, não é. Mas na hora que a pessoa tá ali lá com sangue quente, eu não fiquei na frente do quartel por 60 dias. Não fiquei usando banheiro químico, não fiquei longe da minha família. Então eu não posso julgar aquela pessoa que tá ali, né? Agora, o que eu achei errado de eles ter ido na pilha dos infiltrados e ter feito coisa de errado, porque não adianta a gente dizer que não tinha gente, que não tinha bolsonarista, que não tinha gente de direita. Tinha sim, tá? Eu acredito que pouco mais tinha, tá? Então, esse pessoal que agiu nesse extremo, na verdade, é o mesmo povo que talvez ficou pacificamente por 2 meses e pouco, sem fazer nada de errado. Então, é fácil hoje pegar e tacar pedra, ou julgar, ou falar. É fácil demais pra mídia, porque a mídia é igual um urubu. Eles têm que esperar morrer alguém para comer. O urubu tem que esperar morrer algum animal para ele se alimentar da carniça, né? É igual a mídia podre, né? Que não é uma mídia honesta, que não chega e não tem a coragem de chegar e indagar, né? Porque na verdade foi injusto com o povo. O povo se sentiu desmoralizado, o povo se sentiu desrespeitado,
tá? Porque os políticos não têm mais medo do povo. Essa é a impressão que dá, certo? Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês esse vídeo, tá? Essa é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, é a minha, tá? Entre ali na Gazeta do Povo, nas redes sociais, ali vocês vão ter acesso a todas as informações. É um jornal sério e sempre traz aí boas notícias pra gente. Pessoal, se inscreve no meu canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilha essas informações, porque tem muita gente que não acha assim tantas informações, né? E aí fica sem saber e sabe pela boca dos outros, e isso é muito ruim. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.